Bom dia, eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar sobre a bioética na transfusão de sangue. Falaremos a respeito também das legislações nacionais e internacionais nos dias de hoje, questões de sexualidade, questões religiosas, a situação frente à epidemia e tratamentos alternativos. O sangue é um tecido líquido que corre em nossas veias e artérias, pode ser dividido em três componentes celulares: os glóbulos vermelhos, nos casos das hemácias, que fazem o trabalho de transporte de oxigênio, os glóbulos brancos, os leucócitos, que são um grupo de células que participam do sistema imune para a resposta imune, e as plaquetas, que trabalham na coagulação. O sangue também é dividido em quatro tipos de acordo com os antígenos: o A, AB, B e O. E também tem o RHD, é um antígeno que pode ser positivo ou negativo, dando origem a um sangue A positivo ou O negativo. Existem poucas pessoas, extremamente raro esse fenômeno, quando o sangue da pessoa tem o RHD nulo. Desde 1970, apenas 43 indivíduos foram identificados com esse tipo de sangue. E desde pequenos eles são ensinados a tomar muito cuidado para não sofrer nenhum tipo de acidente que necessite de uma transfusão de sangue, por causa que muitas poucas pessoas têm e fica muito difícil fazer a doação e a transfusão de sangue para essas pessoas. A transfusão de sangue é uma técnica médica que consiste na retirada de sangue de um doador e colocada no receptor. Essa técnica é necessária em casos de anemia, hemorragia, leucemia, quando o médico conclui que a oxigenação está muito prejudicada, ou até mesmo para evitar sua queda. Os doadores de sangue seguem diversos requisitos. Os principais seriam pesar no mínimo 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, estar descansado e bem alimentado, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento original com foto. Existem impedimentos também, temporários e definitivos. Os temporários consistem em ficar 7 dias depois do desaparecimento de um resfriado, 15 dias depois do desaparecimento dos sintomas da Covid. Se você está grávida, você também não pode doar. E após o parto, se for um parto normal, 90 dias, e se for cesariana, 180 dias. Os definitivos podem consistir em casos de hepatite a partir dos 11 anos de idade, evidência de hepatite B e C, AIDS, do vírus HIV, e doenças associadas ao vírus HTLV 1 e 2, e doença de Chagas e o uso de drogas injetáveis. Depois de doar, os homens têm que ficar 60 dias, 2 meses, sem doar, e as mulheres 90 dias. E isso para o corpo conseguir restabelecer o nível de ferro no sangue da gente. O ato de seleção de doadores, segundo o Manual de Medicina Transfusional de Covas, é uma atividade discricionária baseada em elementos objetivos e subjetivos. Explicando, o médico da triagem, ele tem autonomia, ele vai usar seu julgamento para poder acreditar ou não na resposta que o doador está dando da sua entrevista. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente uma situação dessas. O aspecto bioético da transfusão de sangue envolve o choque de dois direitos fundamentais: o direito de autonomia e de beneficência, uma vez que o médico ele tem o objetivo beneficente de salvar a vida do paciente, mas o paciente também tem a autonomia de poder recusar o tratamento. Isso daí a Tamila vai aprofundar um pouquinho mais pra frente. Vou passar a palavra pra Gabi. Bom dia, gente. Eu vou explicar de uma forma mais ampla, em um contexto mundial, a situação legislativa das testemunhas de Jeová,
com relação à recusa da transfusão de sangue e como a bioética explica o direito deles com relação às suas escolhas. E nisso entra o princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, em que a vida ela não pode ser separada da dignidade da pessoa humana. E os fundamentos bioéticos de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, eles devem ser primordiais nesses casos, né? Esses princípios são reproduzidos pelos Estados laicos, que fomentam a liberdade de consciência, de religião e de crença, e asseguram o livre exercício de crenças sem interferência, né? E eles devem garantir e proteger a liberdade de escolha religiosa de cada cidadão, o que inclui o direito de recusa na transfusão de sangue pelas testemunhas de Jeová. E a concepção desses direitos fundamentais, que são conceitos que, diante da visão mundial, tiveram um choque de ideias com a crença dos testemunhos de Jeová, provocou em diversos países uma série de complicações a respeito da visão dessa religião sobre serem contra a transfusão de sangue. E para iniciar esse raciocínio, é necessário a gente saber que existe atualmente cerca de 8,2 milhões de testemunhos de Jeová pelo mundo. Eles são distribuídos em 240 países. E isso significa que foi preciso haver uma organização legislativa sobre a questão da transfusão de sangue para se discutir direitos, né, como os de autonomia, que estavam sendo violados em diversos países por não obedecer uma crença muito marcante dessas pessoas, que é a proibição da transfusão de sangue e da doação também. O país mais marcante em exemplos foram os Estados Unidos, e foi nele que surgiu a religião. E lá foi necessário uma série de decisões judiciais para reforçar proteções para esses indivíduos, né? E sobre isso, a primeira decisão de uma corte nos Estados Unidos, em que foi reconhecido o direito de um paciente da religião de Testemunhas de Jeová recusar a transfusão de sangue, foi o caso Brooks, em que um paciente dessa religião solicitou um atendimento médico, e ele repetidas vezes alertou o médico que se recusava, né, a receber a transfusão de sangue, não importasse o caso. Inclusive, ele firmou um documento de exoneração da responsabilidade do profissional, mas o médico, sem informar o paciente antes, transfundiu o sangue nele. E esse caso foi levado ao Tribunal de Apelação do Estado, e se afirmou que a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos protege os direitos de cada indivíduo à liberdade de crença religiosa. E a Suprema Corte concordou que houve descumprimento do contrato, ela reconheceu que houve danos emocionais causados, né, pela conduta do médico, e que qualquer violação de um direito legal provoca danos. Isso autorizou uma ação de reparação de danos e houve o julgamento do médico. E um caso cinematográfico que pode ser analisado de uma forma a comparar casos reais foi um episódio de uma série, Grey's Anatomy, que eu acho que muitos aqui conhecem, né? Em que uma médica, a Young, ela recebe um jovem menor de idade em um estado bem crítico, e quando ela estava prestes a iniciar a transfusão de sangue para ajudar ele, ela descobre que ele é testemunho de Jeová. E, consequentemente, ele não aceita a transfusão de sangue. E a situação criou todo um drama moral, tanto para a médica quanto para a interna, a Murphy. E a família do menino chega no hospital e não autoriza a transfusão de sangue, mesmo sabendo que o estado que ele estava era grave e a solução mais viável no momento era essa. E a interna, a Murphy, ela resolve fazer a transfusão de sangue sem o consentimento de ninguém para tentar salvar, né, a vida do menino. Mas a Young, ela interrompe ela, né, apesar de também, no fundo, a Young querer fazer a transfusão, mas ela sabia que, pela lei, isso acabaria em um processo criminal para as duas. E, no final, o menino acabou morrendo por ter perdido muito sangue e não ter recebido a transfusão, né, de sangue. Mas a lei dos Estados Unidos, onde a série ocorre, não permite que a transfusão seja feita nesses casos.
Eu vou passar até um vídeo agora, um trecho, para vocês verem. He has a medical ID. It must have broken off. Hey, what's it say? What's he allergic to? Oh, God. What is he allergic to? Okay, stop! He's a Jehovah's Witness. We can't give him blood. As his surgeon, I urge you to let us give him the best chance we can. Let us give him blood. We have seen amazing miracles through prayer. If it's God's will. So you won't allow blood? Even if it's going to save his life? Because prayer... We appreciate all you're doing for our boy. But your blood wouldn't save his life, it would condemn him. Living with it would be so much worse for him than dying without it. We understand. We will do everything in our power to keep your son alive. E agora passando para a Europa, muitos órgãos judiciais reconhecem o direito dos pacientes de controlar o que é feito com seus corpos, né? Num processo de 2002 que envolvia a recusa de transfusão de sangue de um paciente testemunho de Jeová, o conselho francês ele determinou que o direito de um paciente adulto de aceitar um tratamento médico quando ele está em condições de expressar a sua opinião constitui uma liberdade fundamental. E isso vai além. O Tribunal Constitucional de diversos países, como os da Espanha, da Inglaterra, eles determinaram que o tratamento médico coercitivo administrado contra a vontade do paciente constitui uma violação do direito fundamental à liberdade religiosa. E para melhorar o atendimento das testemunhas de Jeová, foi criada uma rede mundial de comissões de ligações com hospitais, que é a COLI, que existe em 230 países, e ela auxilia na transferência de pacientes para hospitais ou equipes médicas que usam alternativas no lugar da transfusão de sangue. Elas também fazem um trabalho de esclarecimento junto aos profissionais de saúde sobre esses tratamentos alternativos. Eles fornecem artigos e informações sobre as possibilidades de tratamento sem sangue. E é um serviço gratuito e disponível 24 horas por dia. E agora o Kleber vai apresentar sobre a legislação referente ao Brasil. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Kleber Furtado e eu vou dar continuidade à parte sobre legislação relacionada à transfusão, doação de sangue. Porém, eu vou me centrar mais na parte legislativa brasileira. Para iniciar nossa discussão, eu gostaria de conversar um pouco sobre a dualidade entre o direito de escolha que cada indivíduo possui e o direito indisponível da vida. A pessoa, no âmbito de um indivíduo, ela tem o direito de determinar qual tipo de tratamento médico é mais adequado para ela. Então, todo mundo possui o direito de não aceitar um tratamento que um médico está propondo e querer aceitar um outro tipo de tratamento. Isso abrange também a parte de transfusão de sangue. Porque apesar da transfusão de sangue ser um procedimento legal que vai muitas vezes salvar a vida do paciente, existem já muitos artigos relatando riscos relacionados à transfusão de sangue. Riscos que muitas vezes podem ser letais. Então, se a pessoa ela tem o direito de não querer meio que correr esse risco e aceitar um outro tipo de tratamento. E essa não aceitação em realizar a transfusão de sangue ou outro tipo de procedimento pode estar ligado também a questões étnicas e religiosas. Porém, quando entramos no campo da medicina, temos outras questões envolvidas. No caso, não cabe ao médico oferecer alternativas ao caráter religioso ou ético do paciente, mas apenas é obrigação do médico dar as informações adequadas sobre a condição do paciente e oferecer as alternativas clínicas e cirúrgicas que o caso requer. Então, o médico, como profissional, ele tem a obrigação de explicar a condição clínica do seu paciente e dar todas as soluções para poder resolver o problema dele, poder salvar a vida dele. Porém, se essas soluções irem de desencontro a uma crença religiosa ou alguma crença ética que o paciente possui, não cabe ao médico dar outros tipos de soluções.
Cabe ao médico realizar o que está ao alcance dele. Dessa forma, segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina de número 1021/80, em seu artigo 2º, ele diz o seguinte: se houver perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue independentemente de consentimento do paciente ou de seus responsáveis. Existe também a portaria de número 158, de 4 de fevereiro de 2016, que ela tem como objetivo, né, redefinir o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, né, diversos tipos de procedimentos, onde um dos capítulos ele fala especificamente sobre o sangue e os seus componentes. Entre os seus diversos artigos que são falados, né, por essa portaria, eu não vou citar aqui todos, porque são vários, né, eles abrangem principalmente os temas de procedimentos operacionais a serem realizados, né, relacionados com sangue, transfusão, transferência, os profissionais qualificados a realizar esse tipo de procedimento, que no caso são os médicos, e as instituições e centros responsáveis, né? Por exemplo, o Hemosce é o Hemocentro aqui do Ceará, que ele é a principal instituição, né, responsável por esse tipo de procedimento. Olá novamente. No Brasil, desde o surto nos anos 80 de HIV e AIDS nos homens gays e bissexuais, foi instaurado para esse grupo a fama de sangue sujo. Essa fama, ela incentivou leis preventivas, impedindo a doação de sangue desse grupo. Essa decisão ela fazia sentido naquela época, uma vez que não tinha nenhuma técnica de diagnóstico satisfatória para saber se uma pessoa tinha ou não essa doença. Mas essas medidas, com o tempo, elas se tornaram muito retrógradas, tendo as leis sendo renovadas até na última década, como a resolução RDC número 34 de 2014 pela Anvisa, que dizia assim, eu vou ler: os contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções transmissíveis pelo sangue devem ser avaliados e os candidatos nessas condições devem ser considerados inaptos temporariamente por um período de 12 meses após a prática sexual de risco, incluindo-se indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo e ou as parceiras sexuais destes, ou na portaria número 158 de 2016 do Ministério da Saúde, que diz no artigo 64: considerar-se-á inapto temporário por 12 meses o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo. A situação: homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras sexuais destes, que levantam requisitos proibitivos demais para que homens gays e bissexuais possam doar sangue, uma vez que o médico de triagem ele tem autonomia de escolher em acreditar ou não nas respostas do doador. O doador ele pode ir lá chegar no momento da entrevista que o médico pergunta qual a sua opção sexual, orientação sexual, e dizer que o doador dizer que é gay. Nesse momento, o médico vai fazer uma pergunta sequente, perguntando se nos 12 meses ele teve alguma relação sexual com outro homem. Mesmo que o doador responda que não, o médico ele vai ter a autonomia de acreditar ou não na resposta do doador. Nesse momento, se ele não acreditar, mas quiser evitar confronto, ele pode dizer para o doador que aceitou, que tudo bem, vai fazer a coleta do sangue, mas depois, quando o doador não souber, ele vai fazer o descarte. Hoje em dia, com o avanço de muitas tecnologias de diagnóstico, essa atitude já não tem mais muito sentido. E a fama de sangue sujo virou como um grupo de risco de pessoas que usavam drogas ilícitas injetáveis e pessoas que faziam sexo em troca de dinheiro ou drogas. Esse seria um grupo de risco naquela época. Hoje em dia, o termo correto seria comportamento de risco, uma vez que, segundo Drauzio Varela, um homossexual que só tem um parceiro que não está infectado tem a chance de infecção 0. Já uma mulher heterossexual casada com um homem infectado tem uma chance maior que 0 de se infectar. Em 2016, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB,
ele ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5543, que começou a ser julgada em 2017, mas foi adiado. Essa ADI, ela falava sobre essa regra proibitiva de doação de sangue por gays e bissexuais, buscando invalidar essa lei. Somente no ano passado o assunto voltou a ser discutido no STF por causa do Covid, e essa restrição finalmente foi derrubada com a maioria dos votos. Hoje em dia nós gays podemos finalmente doar o sangue em paz. Olá, bom dia, meu nome é Tâmila e eu vou falar das questões religiosas ligadas à transfusão de sangue. Os Testemunhas de Jeová é a única organização religiosa que é contra a transfusão de sangue. Ela é internacional e foi criada nos Estados Unidos no fim do século XIX e compartilha preceitos de outras correntes do cristianismo, mas baseiam suas crenças na interpretação própria da Bíblia. Um grupo de homens, que são os líderes do grupo, que são chamados anciões, interpretam a Bíblia e publicam para os seus fiéis. Segundo a própria organização, há cerca de 8,5 milhões de testemunhas de Jeová no mundo. A religião também é conhecida pela pregação de porta em porta. Aqui no Brasil, de acordo com o último censo populacional do IBGE, de 2010, existiam mais de 1,3 milhões de praticantes da religião naquele ano, tornando o país um dos com o maior número de fiéis dessa comunidade no mundo. Sobre a transfusão de sangue, são extremamente contra, baseados nos preceitos da Bíblia. Aqui eu trouxe as duas passagens, o qual eles se usam para se justificar o porquê que eles são contra. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 9, versículo 4, diz: "A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis." Eles acreditam que o sangue é a parte essencial da vida e só quem pode dar a vida é Deus. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 28 e no versículo 29, diz: "Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bom vos vá." Aqui eles são muito criticados pelos outros cristãos que acham que essa interpretação é feita de maneira equivocada. E agora comentar um pouco sobre as dificuldades frente à pandemia. Como todos sabem, desde abril de 2020, nós vemos enfrentando uma pandemia global generalizada devido ao vírus SARS-CoV-2. E essa situação ela vem impactando de maneira negativa as doações de sangue que acontecem em todo o país, principalmente devido a mudanças comportamentais das pessoas que se sentem inseguras de saírem de casa para realizarem atividades rotineiras, né, até mesmo como ir ao supermercado, ir ao trabalho, à escola, quanto mais fazer uma atividade que não é costume da maioria das pessoas de fazerem, né, que é doar sangue. E devido a isso, tem acontecido várias complicações em diversos estados do país. Em estimativas do Ministério da Saúde, houve uma diminuição na ordem de 15% a 20% no total de doações de sangue em 2020 comparado a 2019. Como eu vou mostrar agora, alguns estados sofreram mais com essa situação e outros estados acabaram não sofrendo tanto. As imagens que eu estou mostrando são figuras ilustrativas criadas pelos próprios hemocentros de estados do Brasil, mostrando a situação crítica que alguns deles estão enfrentando devido à falta de bolsas de sangue, né? Devido à falta de doações. Eu trouxe aqui o exemplo do Amazonas e do Distrito Federal, que são dois estados que estão sofrendo bastante. Então vocês podem ver que no Amazonas, por exemplo, tanto sangue do tipo O positivo, como A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo estão sofrendo um estado crítico, né, do falta de bolsas de sangue. A mesma coisa para o Distrito Federal, né, com sangue do tipo O positivo, O negativo, entre outros, que estão sofrendo em estado crítico.
tabela mostra uma comparação ao longo dos anos da quantidade de bolsas de sangue coletadas desde 2015 até o ano 2020 no estado de São Paulo. Vocês veem aqui que tem um certo padrão na quantidade de bolsas de sangue, né? Havendo com certeza uma diminuição ao longo dos anos, mas em 2020 houve uma diminuição ainda maior. Então, foi uma propaganda gerada pelo estado de São Paulo para meio que incentivar, né, as pessoas a doarem sangue devido aos dados coletados. Agora um pouco sobre o estado do Ceará. No nosso caso, não estamos numa situação crítica como em outros estados. O Hemossi, ele gerou um levantamento feito em janeiro de 2021, onde ele fala que em 2020 foram feitas 92.524 doações de sangue, enquanto que em 2019 foram cerca de 101 mil bolsas de sangue doadas. Então houve uma queda, mas não é uma queda tão considerável assim. O Hemossi, ele garantiu que o menor número de doações foi devido à pandemia, mas não chegou a comprometer o atendimento das cerca de 480 unidades de saúde cearenses que acabam recebendo sangue provindas de lá. Então, o próprio Hemossi, ele fala que o Ceará ele já está até mesmo fornecendo bolsas de sangue para outros estados. Ele cita Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Sergipe. Ele fala também que, embora atualmente os estoques eles se encontrem dentro do que o centro classifica como margem de segurança para o atendimento, o Hemossi ele segue alertando, usando as redes sociais também, para incentivar as pessoas a doarem sangue, que é o que também é o intuito dessa apresentação, né? Incentivar que as pessoas doem sangue, que a situação, apesar de no nosso estado, né, ainda não estar crítica, ela pode acabar se tornando uma situação mais complicada, que pode se agravar devido a novos surtos de Covid, novas variantes. É importante salientar que o Ministério da Saúde ele afirma que doar sangue durante a pandemia é seguro. Os hemocentros eles estão localizados em locais onde não há risco de contaminação. Eles são devidamente esterilizados. É claro que você saindo de casa, indo para qualquer lugar, você vai estar sujeito a se contaminar com o vírus, mas caso façamos a nossa parte e tenhamos cuidado em manusear objetos, em falar, né, sempre utilizando máscara, nós vamos estar fazendo a nossa parte e nos protegendo e protegendo as outras pessoas contra, né, esse vírus. O último ponto é que você não pode doar sangue caso você tenha algum resfriado, tenha tido alguma doença respiratória nos últimos 15 dias, e isso se estende também para a doença do Covid-19. Então, se você tiver tido Covid nos últimos 15 dias, não vá doar sangue, espere mais um pouco, para que não haja nenhum tipo de problema, nenhuma complicação, tanto com você, quanto também com a pessoa que vai estar recebendo o seu sangue. Agora eu vou falar desse estudo de caso dessa menina, que se chama Laura e tinha 9 anos quando foi internada em 2014 no CIAS, no Hospital da Unimed em Vitória, para se tratar de uma leucemia linfóide aguda. Os médicos constataram que ela iria precisar de uma transfusão de sangue, porém, os pais, testemunhas de Jeová, não autorizaram. Então, o hospital entrou na justiça pedindo que fosse feita essa autorização. Por se tratar de uma menor de idade, essa autorização foi feita facilmente. O pai conversou com os médicos e falou sobre as regras que a religião dele impõe. Então, os médicos decidiram utilizar no tratamento hemoderivados fracionados do sangue, ou seja, pequenas quantidades de elementos do sangue. Aqui, por se tratar de um caso grave, porém, sem o iminente perigo de vida, cabe aqui a resolução do Conselho Federal de Medicina, que o Kleber já falou, que estabelece que se houver a recusa de permitir a transfusão de sangue, o médico, obedecendo ao Código de Ética Médica, deve seguir da seguinte forma: se não houver iminente perigo de vida, respeitará a vontade do paciente ou dos responsáveis. Se houver perigo iminente da vida, praticará a transfusão.
mesmo sem consentimento do paciente e dos seus responsáveis. Bom dia, eu vou tratar sobre um estudo de caso de transfusão de sangue realizado em Testemunhas de Jeová. Nesse caso, um bebê prematuro, nascido de 28 semanas, ele apresenta um quadro grave de anemia e hemorragia interna. O relatório médico apontava a necessidade de transfusão de sangue para sobreviver. Porém, os responsáveis eram testemunhas de Jeová e não concordaram com o procedimento. A maternidade, então, entrou com pedido na justiça contra os pais para que fosse realizado o procedimento. E o juiz que analisou o caso, ele decidiu favorável à maternidade. Ele autorizou a transfusão de sangue, porque ele entendeu que, naquele caso, o direito à vida da criança estaria acima de qualquer crença religiosa. Esse caso apresenta um diferencial por se tratar-se de um incapaz que não tem como decidir por si mesmo. A gente vê também questões de direito à vida, o direito dos profissionais da saúde de zelar pela vida do ser humano. A gente vê também questões de direito à liberdade religiosa e dignidade humana. Aí a gente observa uma colisão de direitos fundamentais, que todos estão previstos no artigo 5º da Constituição. As testemunhas de Jeová alegam liberdade de crença religiosa e de consciência, o direito à liberdade e dignidade humana. Já o posicionamento das cortes e do STF nas decisões judiciais, eles geralmente consideram que a vida seria um bem maior e estaria acima da liberdade religiosa. Porém, eu gostaria de trazer um conceito de vida digna, que a vida digna estaria acima da vida biológica, compreende mais do que o físico, compreende também educação, trabalho, crença, lazer, entre outros. E que para as pessoas que creem, para as testemunhas de Jeová, uma vida sem acesso à religião ou uma vida de culpa pelo pecado não seria uma vida digna. E de que a escolha pela recusa de tratamentos médicos não seria uma atitude de depreciação da vida, já que, de acordo com a crença e doutrina dessa pessoa, isso seria o ideal de vida digna. Então, o ideal de dignidade somente será desfrutado com a autonomia das pessoas, se o indivíduo consegue expressar a sua vontade. Assim, pode optar por aquilo que ele entende como digno para si. Isso seria um ideal de vida digna. E o não respeito a essa dignidade e autonomia do indivíduo implicaria em tratamento degradante, por ser uma afronta direta às crenças dessa pessoa. Nesse sentido, existe um parecer do Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Ele diz que transfusões de sangue realizadas sem o consentimento do indivíduo afetam o direito à saúde, pois não respeitaria o princípio da dignidade humana. Ele considera que a expressão da dignidade está totalmente ligada à autonomia do indivíduo, de fazer escolhas e assumir as responsabilidades por ela. E ele também fala sobre que deve haver um consentimento genuíno e válido, produto de escolha livre e informada. Esse pensamento vem sendo muito utilizado para fundamentar decisões que consagram o direito à autonomia do paciente. Sobre a autonomia no viés da bioética, a relação dos profissionais da saúde com as testemunhas de Jeová, os pacientes testemunhas de Jeová, deve ser pautada no pluralismo moral e na autonomia. Então, o paciente ele deve ter autonomia para decidir o que ele quer no tratamento clínico ou não. E essa decisão ele deve ser respeitada pelo profissional da saúde. Mas no caso em que o indivíduo não tem autonomia ou nunca chegou a ter autonomia, o que fazer nesse caso? Que é o caso do estudo de caso do bebê prematuro. Na teoria da bioética, existem os modelos de decisão substituta para expressar essa autonomia. Entre elas tem a teoria do melhor interesse, em que, através do princípio da beneficência, se buscaria a alternativa que traz os melhores benefícios. Para os responsáveis da criança, a alternativa melhor seria não realizar a transfusão de sangue. Mas para a maternidade, o melhor seria realizar a transfusão de sangue. Aí fica o questionamento entre esses dois caminhos. Qual seria o melhor modelo a ser seguido?
Lembrando que eu considerei somente casos de urgência e emergência, em que há o risco de vida, e não foi considerado as alternativas sintéticas à transfusão de sangue e alternativas que não utilizam sangue homólogo, não foram consideradas nesse caso. E aí fica o questionamento, qual seria a melhor alternativa a ser seguida? Obrigado pela atenção.